Ô, Léo Jardim, vamos lá. Você acreditava num projeto a médio e longo prazo. Aí você disse que teve problemas... Divergências, né? Divergências e tal, problemas pessoais e tal, aí você saiu. Aí nesse período que você resolveu os seus problemas, Pedrinho, estou com os problemas todos resolvidos. Vamos seguir com o nosso projeto, aquele projeto. Ah, não, mas eu tive algumas divergências. Você é muito bobinho acreditando que no Flamengo você não vai ter, né? Caraca, HG, parabéns, cara, porque, sinceramente, o Léo Jardim vai e fala de lealdade e diz, praticamente ele falou que é chumbo trocado, porque ele assumiu o Flamengo, cara, depois do Felipe Luiz ser demitido após ganhar de 8-0. Vai falar que isso aí não estava negociado? Que isso aí já não estava passado no papel e tudo mais? Cara, pelo amor de Deus, aí vai falar que alguém foi mais leal com o Jardim do que o Pedro Lourenço? De abrir mão da multa rescisória, cara? De deixar ele sair sem ter que pagar nada e tudo bem, pela amizade. Então, sinceramente, se alguém foi leal nessa história foi o Pedro Lourenço e agora tá colhendo o prejuízo disso tudo. Cara, eu, Gabriel Marques, repórter esportivo, me sinto traído e me sinto um trouxa, porque durante um ano eu vendi pro torcedor a narrativa de que era um português legal, um cara, ele é português, mas nasceu aqui pertinho da América do Sul, é um cara mais parecido com a gente, era educado, adorava Minas Gerais, durante as férias viajava pra Cordisburgo, pra Capitólio, ia conhecer o Rio São Francisco, não, ele é gente como a gente. Eu vendi essa narrativa pro torcedor, cara. Eu vendi essa narrativa de que também ele é um baita técnico. Ele continua sendo um baita técnico. Mas, bicho, ele apunhalou pelas costas, cara. Só que agora ele tem um jeitinho brasileiro, é isso que você tá querendo dizer? Não, ele apunhalou pelas costas. Pra mim não tem um jeitinho brasileiro. Sinceramente, cara, Leonardo Jardim, pra mim, ele senta na mesa de Figo e de Alexander Arnold. Os caras que troca de time. De Judas. E a faca pelas costas. De Judas, cara. De Kevin Durant. Pra mim, é nessa mesa aqui, ó, que o Léo Jardim senta hoje em dia, cara. Eu tô de saco cheio dele. Aqui, Thiagão, só um detalhe. só uma Você coisa viu como é que rapidinho. quem senta nessa cadeira fica nervoso? Fica nervoso. Tá ficando mas vermelho. é porque Eu conversei com o Jardim. Eu tô nervoso. Eu conversei com o Jardim em 7 de novembro do ano passado. E aí, na época, saiu que o Al Wasl dos Emirados Árabes Unidos tinha feito uma proposta por ele e que ele nem sequer quis ouvir as condições para eventualmente voltar ao futebol do Oriente Médio. E aí eu perguntei, Jardim, isso é verdade? E aí, nesse mesmo dia, 11h46, ele me respondeu, tudo que vai acontecer, tudo que eu digo sobre mim é o que vai acontecer. Não vou treinar outro clube no Brasil. Estou preocupado com o presente, final de época, final de temporada. Não estou a pensar no futuro. Nesta fase, nada e nenhum dinheiro vai me tirar do projeto Cruzeiro, pelos torcedores e pela família Pedro Lourenço. A gente até colocou isso aqui nos Donos da Bola, e eu lembro que à época, cara, a gente tinha a convicção de que haveria permanência do Jardim para essa temporada. Mas ele meteu porque foi mal, tava doidão na coletiva, né? Foi contrato... mal, tava ali emocionado, meus sentimentos. Então, cara, mas, pelo amor de Deus, afinal né? de contas, os portugueses são muito emotivos. Mas, exatamente, são conhecidos por mas isso, né? É porque ele dá essa declaração que todo mundo está falando no dia 10 de agosto. Nós estamos falando de 7 de novembro. Sim. De agosto, 10 de agosto até 7 de novembro. Foi renovado, né, Thiago? Então assim, a ingenuidade permaneceu 4 meses. Ele estava doidão por muito tempo, tá aqui, né, ó. Eu não vou mostrar, obviamente, a novamente, conversa no WhatsApp, mas aqui tá o Valu vai ver. Leonardo Jardim, Thiago, tudo bem? Então assim, cara... E como que termina a coletiva dele? Ele A última mudou. coletiva dele pelo Cruzeiro? Ele não mudou Até isso. breve. Meu irmão, até breve quando, cara? Quando que muda essas Dia coisas? 11 ele enfrenta o Cruzeiro. Agora vamos lá, eu achei algumas conversas minhas com o Léo Jardim aqui, vamos a elas. Sobre Óbvio isso que também? Óbvio que eu nunca, em hipótese alguma, vou printar e postar e tal, mas vamos lá. Do dia 27 de dezembro do ano passado, 27 de dezembro... Que ele já tinha saído do Cruzeiro. Às 14 horas e 52 minutos, eu perguntei a ele, Jardim, existe possibilidade de você treinar o Flamengo? Aí ele disse... Aí ele me respondeu, eu mandei 27 de dezembro. 30 de dezembro saiu, não sei se foi 30 ou 29, saiu a renovação do Felipe Luiz. Pode confirmar aí que saiu dessa fase. Aí ele respondeu para mim às 11h33 do dia 30 de dezembro, ele respondeu, vocês não acreditam nas minhas palavras para fazer esse tipo de pergunta, né? Acredito, bom ano não. novo, bom 2026. Aí beleza. Aí eu mandei para ele, essa onda cresceu lá no Rio de Janeiro, por isso resolvi te perguntar. Já que perguntar não ofende, Sim. né? Tá. Ele saiu grandão. Aí beleza, aí se liga. No dia 12 de fevereiro, não, no dia 7 de fevereiro, eu mandei para ele... Um mês atrás. O convite, há um mês, o convite para ele participar de uma entrevista comigo na HG Play. E aí ele me respondeu,
O que está planeado é voltar em março para o casamento. Sempre com possibilidade de aparecer algo para o fim do mês e impossibilitar. Vou contar um negócio sobre a pergunta que você fez ao Jardim. Era direcionada a ele te dar uma entrevista, né? Exatamente. Você não chega a falar sobre assumir algum clube, não, e ele já mete o papo sobre assumir algum clube, possivelmente no fim do mês. Não, ele só falou que o que está planeado é voltar em março para o casamento, sempre com a possibilidade de aparecer algo para o fim do mês. Isso no dia 7 de fevereiro. E impossibilitar isso. Isso foi dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro. E aí, nessa pergunta, você faz alguma pergunta referente à possibilidade de ele assumir outro clube? Não. Então ele já sabia. Desculpa. A partir do momento que ele te fala que algo pode impossibilitar, alguma coisa pode... Ele já sabia. Às vezes apareceu outro casamento. Sabe o que aconteceu 2 semanas antes? O Flamengo foi derrotado na Supercopa. 2 semanas antes? 2 semanas antes. 1º de fevereiro, o Flamengo é derrotado na Supercopa. Verdade. Cara, eu não quero falar. Ele realmente trocou um cara que acabou com a multa, assinou para não pagar a multa rescisória dele pelo BAP. Sério, cara, onde você tá entrando? Coisa nessa história que a própria palavra do Jardim acaba sendo quebrada de não negociar com equipes que têm técnico. Ele negocia com o Flamengo tendo técnico. Sim. E foi mais uma coisa, ele sempre, durante o período que esteve aqui, você acabou de ler a mensagem dele, né? Vocês não acreditam no que eu falo. Foi mais uma coisa que durante o período que ele esteve aqui também, ele falava, eu não negocio com equipes que têm o treinador, a negociação toda com o Flamengo. Se o Felipe Luiz é demitido num dia e praticamente no outro o Jardim está para assinar com o Flamengo, essa negociação ela não se deu em minutos, ela se deu já com o próprio Felipe Luiz no cargo de técnico do Flamengo, KG. Hoje, mas sabe que eu vejo isso tudo? Eu tô vendo a indignação do Gabriel, né? Então o Gabi, rapaz novo. Mas tá certo. Tá certo. Mas é porque ele preza por uma coisa que a gente acha que é a ética e tudo. Futebol brasileiro não tem ética. Em vários momentos não tem ética. Brasileiro não. Não, mas ninguém colocou ele cita na o cabeça FIFA, dele. o Sanderano. Calma, Nem brasileiro, deixa eu chegar onde que eu quero chegar. Calma, gente, calma. Ele criou aqui toda uma imagem dele que ele era um cara hipercorreto. E nós acreditamos nisso. E ele entrou no jogo do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, um técnico negocia com o outro. O Thiago falou isso aqui outro dia. Nós falamos que mundial, não é o certo. Só que não. Em tudo quanto é lugar. Ele entrou nessa onda. O erro dele foi, eu não vou dirigir outro clube do Brasil. Se ele não tivesse falado isso, ninguém aqui estaria criticando por ele ter negociado com um cara enquanto está lá, porque todo mundo faz isso. Né? Ele aprendeu. Agora, de tudo que ele falou, ele só não justificou o porquê que ele vai dirigir outro clube brasileiro, sendo que ele havia falado que não. Essa questão dele falar, não, eu tinha problemas... Foi mal, tava doidão. Ele explicou por que ele saiu do Cruzeiro. Porque algumas coisas não bateram. Mas o porquê que ele mudou de ideia? Para poder, olha... Então, ele fala que foi ingênuo. Fidelidade. Não explica isso. Mas ele disse que foi ingênuo. Não. A gente concordar ou não... Thiago, a gente concordar ou não são duas coisas diferentes. Ingênuos somos nós de acreditar nisso. Isso, não é ingenuidade. Era muito mais fácil ter chegado e falado assim, olha, gente, aconteceu o seguinte. Lá atrás eu acreditava que ia dar tudo certo entre eu e Pedrinho, que a gente ia ficar lá um ano, que eu ia ganhar o brasileiro, que ia ter investimento. Aconteceram alguns problemas lá, e sabe o que aconteceu? Agora eu estava na minha casa, o Flamengo está com uma baita estrutura, tem um baita time, chegou um caminhão de dinheiro, me prometeu, e olhando pelo meu lado pessoal, eu resolvi trabalhar dentro do Flamengo. Eu fiz uma promessa. Isso não cola. Não, mas a realidade é essa. Mas não cola, mas não cola. Eu sei. Ele vai falar assim: olha, infelizmente eu fiz a promessa, mas as coisas mudam. Ele deveria ter sido sincero. Aí ele quer jogar uma responsabilidade, inclusive, para dividir do que aconteceu no Cruzeiro. Tipo, o Cruzeiro me magoou, então me deu uma oportunidade de eu mudar de ideia. Não, Leonardo Jardim, mas isso sinceridade. Não cola, isso não cola, porque na própria palavra dele, ele fala reiteradas vezes ano passado, que a arbitragem aqui é ruim, que é muita distância, viaja demais, e agora ele chega no Flamengo e fala, agora tem que ajeitar, o calendário é assim, mas você acha que isso diz mais sobre ele do que sobre o Cruzeiro, sobre o Flamengo. Mas por que ele foi pro Flamengo? Diz mais sobre ele. Pelo mesmo motivo que o Figo foi pro Real Só com Madrid, relação... Qual que é o motivo? Cara, ele vai e pega o time mais rico do mundo não, né, no caso do Brasil, pelo mesmo motivo que os dois. Eu acabei de falar isso as agora, máscaras caíram, mas só com relação a essa coisa de salário, é importante deixar claro assim, saiu do Liverpool, não estou discutindo que o Flamengo tem condições e provavelmente vai pagar a ele um salário maior do que o Cruzeiro ofereceu numa renovação de 5 anos que eu e o Thiago trouxemos aqui, que aconteceu, isso foi colocado para o Leonardo Jardim. O Jardim ia ganhar um salário no nível do Abel Ferreira.
mesmo sem ter conquistado nenhum título com o Cruzeiro e pelos próximos 5 anos. Ponto. O Flamengo cobriu isso? Provavelmente. O Cruzeiro, o elenco do Flamengo é o melhor da América do Sul. Eu não estou querendo equiparar. Eu só estou falando que nessa questão, porque é muito fácil assim, ele foi para o Flamengo porque o Flamengo paga mais. Não é só essa questão. Ele pode ter ido por isso também, mas a gente não pode perder de vista as várias quebras promovidas pelo próprio Leonardo Jardim. É isso que tem que ficar bem claro. Mas o elenco é melhor. O elenco é melhor, mas vai correr por ele? Não tem discussão. O Carrascal vai correr por ele? Você vai torcer por ele? Não vou não, cara. Você vai torcer por ele? Não. Você vai torcer por ele? Nunca. Você vai torcer por ele? Você não é flamenguista? Eu torço por Você não torceu pro Flamengo uma vez aí? Esporte Não. Clube. Essa é a minha torcida. Eu torço contra ele, inclusive, pelo rebaixamento. Eu sei que não vai acontecer, mas eu adoraria que fosse rebaixado. E mais do que isso, se a questão fosse problema familiar, Valuzinho, tem a questão de que a gente trouxe, a HG e eu falamos sobre o Cruzeiro ter oferecido a ele que ele fosse para Portugal resolver esses problemas e depois voltasse ao Brasil com os auxiliares comandando o elenco. O Cruzeiro ofereceu isso ao Jardim. Entregou isso pro Jardim e falou assim, meu filho... Então qual foi o problema, Thiago Fernandes? Eu não sei qual é o problema. Não. Se existe um só problema. Isso é importante. Existem vários. Não, Teve divergência. Importante frisar. Teve divergência. A gente trouxe aqui primeiro, em dezembro do ano passado. A gente trouxe. Houve divergências. Mas essas divergências não são a única explicação. Tem outras explicações para isso. E só é importante, assim, né? Ele deixa na fala dele também... nas aspas, pelo menos para mim, né, aí a interpretação e entendimento é de cada um, que o projeto do Cruzeiro não ficou no meio do caminho. Quando ele fala projeto a médio e longo prazo, e não só de um ano, para mim ele tenta dar esse significado ao projeto do Cruzeiro, como se o Cruzeiro não fosse... Capaz de ser campeão Não, agora. não, e seguir com um projeto forte. O que se a gente for pensar na chegada de um Gerson em janeiro, não corrobora, né? Não, o Arroio já estava aí. Não, mas eu estou falando... É parte da gestão dele, isso é parte do projeto que ele tinha assinado. Mas para mim não me pega muito essa fala de quando as coisas... acreditei num projeto a médio e longo prazo. E ele, para mim, dá a entender que o projeto Cruzeiro foi um ano daquele jeito. A chegada do Gerson não significa nada nesse ano, ainda que o Gerson não tenha conseguido jogar o próprio time do Cruzeiro. Então, acho que essa fala dele acaba perdendo também um tanto o significado, viu, HG? A questão é que há um desencontro, né, do que ele disse com o ato dele posterior. A gente falou aqui da expressão dele, você nota ali que ele está extremamente constrangido e incomodado. E a instituição foi polida na saída dele, ele não teve o mesmo polimento para mim para com o Cruzeiro. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Ele não teve. A gente não, porque ele talvez queira estar cobrando uma certa conta do sentimento do torcedor. Mas falar do Pedro Lourenço, do Pedro Júnior e do Spindel com relação à saída dele, HG, Acho que eles foram, sim, mas eles foram muito polidos. O Jardim, para mim, ele não mostrou esse polimento com relação à instituição Cruzeiro nessa coletiva no Flamengo, não. Eu também notei isso, um desconforto, um certo constrangimento para falar. Esse início, né? E eu imagino que o Jardim, se aqui ele disse que 3 meses de Cruzeiro pareciam 3 anos de Brasil, né, que o peso era muito grande, aí reclamou de calendário, reclamou de viagem longa, não conta para ninguém não, viu? Mas elas vão continuar. O calendário é o mesmo, basicamente, o do Flamengo pode ser até maior, né? O calendário é um problema grave, né? As viagens também continuam a serem longas, né? Não sei se você está sabendo, uma viagem do Rio lá para Belém do Pará para jogar no Remo, né? É uma viagem de, 3 horas e meia a 4 horas, né, filho? 3 horas e meia a 4 horas lá em Portugal, você gira os países todos umas 3 vezes. Então, não sei se você está sabendo. Agora, duro, mas duro mesmo, é que eu imaginei que ele fosse fazer como o Valu disse ali, cara. Que ele fosse demonstrar uma postura de gratidão, de arrependimento, de pedir desculpa para a torcida do Cruzeiro. Mas não tem que pedir desculpa. Tem que pedir desculpa, eu não sim. esperava Por que isso, não tem? HG, só um polimento. Eu acho que ele, inclusive, ataca a imagem do clube. O Valu, ele ataca a imagem do clube, eu também acho. É a minha percepção. Eu também acho. Não precisa de gratidão, mas só... foi uma história importante para mim no Brasil,
etc e tal, esse errei, capítulo pronto. tá virado. Não precisa nem de admitir, se não quiser. mas eu errei, então você falado, assim, pronto. eu acho que além de não teve esse polimento e tentou assim, o projeto só de um ano, ele deixa muitas coisas assim no ar, parecendo que o Cruzeiro, que o Cruzeiro cortou foi tudo. o grande responsável É dele isso. não seguir. Não, o grande responsável pela não sequência de trabalho do Jardim é o próprio Jardim. Exatamente. São escolhas do Jardim. E ele tem direito. Só não pode colocar isso na conta do clube. O clube não o expeliu, pelo contrário. O Cruzeiro moveu mundos e fundos para que ele seguisse o trabalho da maneira que ele pretendia. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilha com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.